Pronto, vai dar certo aqui, vai dar certo. Então, repetindo, irmãos, a nossa introdução, fé e política se misturam, tá? E política e politicagem, qual é essa relação? Esse é o tema da nossa aula, ética cristã e política hoje. Então a gente quer responder principalmente essa questão. Fé e política se misturam e também traçar uma diferença, que isso fique bem estabelecido entre o que é política e o que é politicagem. Então, nós vamos começar aqui. Tem algumas informações que o autor coloca, né? Ele cita algumas pessoas, e a primeira pessoa que ele cita aqui é o Robson Cavalcante. O Robson Cavalcante, ele foi bispo, né, da Igreja Episcopal Anglicana, no Recife. Ele já é falecido. E ele colocou essa frase, né? Ele disse que nada há mais cientificamente inexato e conceitualmente impossível que a pretensão de ser apolítico. Ser político faz parte da condição do ser humano. Como eu disse no início, né? Qualquer sociedade humana, por mais primitiva que ela fosse, ela tinha algum tipo de organização social, algum tipo de legislação e algum tipo de governo. As mais primitivas, desde as mais primitivas, desde que o homem está sobre a Terra, né? Então é isso que o Robson Cavalcante está dizendo. Cientificamente é impossível alguém se dizer apolítico. O que é apolítico? Seria a expressão que significa alguém que vive totalmente isolado da política, à parte da política. Ou seja, em outras palavras, alguém para quem a política não tem nenhum significado, não tem nenhuma interferência em sua vida e não lhe afeta de nenhuma maneira. Ele seria um ser apolítico. Alguém para quem a política não faz a menor diferença, não tem nenhuma influência na sua vida e ele também não quer ter nenhum contato com isso, nenhum conhecimento com isso. Seria um ser apolítico, certo? O Robson Cavalcante ele vai dizer que isso é impossível. Nós vamos aprofundar o tema, tá certo? Vamos aprofundar. O velho Aristóteles aparece aqui, meu companheiro de estudos da filosofia, o velho Aristóteles, da escola grega clássica, filosofia clássica. Ele é citado também na lição. Ele diz que, o autor cita que Aristóteles afirmava que o homem é um animal político. Somos cidadãos do Estado com deveres e direitos. Fazemos parte de um organismo político e não podemos deixar de tomar posição. O Aristóteles, ele dizia que a política ela está associada à moral. Por quê? Porque para Aristóteles, a política era um complemento da moral. A moral estaria relacionada, a gente viu em outras aulas, né, sobre moral. A moral é esse conjunto de regras, de comportamento, né, de nortes para a conduta humana. A moral ela está muito relacionada para Aristóteles com o comportamento interior. E a política seria justamente o comportamento exterior. Como a minha moral se relaciona com a moral dos outros. Então, para Aristóteles, a política estava muito associada à moral e ela tinha que ser um complemento. As duas teriam que andar juntas, né? O objetivo do Estado, para Aristóteles, deveria ser formar cidadãos morais ou moralmente responsáveis. Essa era a ideia de Aristóteles. Então, para Aristóteles, política não poderia ser dissociada de moral. A moral tinha que andar junto com a política. Porque o Estado teria que ser esse ente promotor da moralidade pública. Então, para eles, o Estado era esse formador do cidadão e ele era, então, complementar a moral do cidadão. Aristóteles não defendia que o Estado teria que formar o cidadão, não. Isso aí era papel da família, era papel dos tutores, dos professores, não era isso que ele dizia. A moral era formada assim. Entretanto, a política devia ser uma extensão disso, dessa formação. Então, para Aristóteles, a política não poderia ser separada da moral, de maneira nenhuma. A política tinha que andar vinculada à moral. E é um conceito importante, né? É um conceito importante. Muito bem, mas o que é política? Né? Vamos, para a gente poder avaliar melhor as afirmações desses dois pensadores aí, o que é política? O teólogo Robson e pastor reverendo Robson
Cavalcante e o filósofo Aristóteles, para a gente pensar nos dois, nas afirmações que eles fizeram, vamos definir o que é política. O que é política, né? Acho que é fundamental isso, para a gente discernir esses temas. O que é política? Vamos lá. A politeia, aqui eu estou falando, né, no termo original, a politeia, expressão grega, que significa aquilo que está relacionado a polis. E o que era a polis? O que era a polis? A polis eram as cidades-estados gregas. A sociedade grega antiga, ela era organizada assim. Você tinha grandes cidades, essas cidades elas eram autônomas, às vezes entravam em conflito e às vezes trabalhavam harmoniosamente. Então elas eram autônomas, por isso eram chamadas de cidades-estados. É como se fossem mini países dentro da Grécia. A Grécia era dividida em mini países. Cada polis dessa, que eles chamavam polis, né, cidade-estado, cada polis dessa tinha cidadãos. Vejam, não eram todos os habitantes que eram cidadãos. A democracia grega ela não era perfeita. A democracia grega previa que somente os homens livres eram cidadãos. Mulheres, crianças e escravos não eram cidadãos. Tá? Será a visão grega, né, da democracia ainda engatinhando. Então, veja só, para eles, a polis era o lugar dos cidadãos. Então, tudo que se relacionava à cidade se relacionava aos seus cidadãos, aqueles que viviam na polis. Então, essa expressão politeia, que depois veio dar origem à palavra política, nós poderíamos traduzir como tudo aquilo que diz respeito aos deveres do cidadão e aos seus direitos. Tudo aquilo que diz respeito à vida na polis, à vida na cidade, né? A vida no coletivo da cidade. Então, daí veio a expressão política. Nós poderíamos dizer que a política, ela é a arte de governar, modernamente falando, né? A política é a arte de governar. É uma ciência hoje, né? Uma ciência que prevê a organização, a administração das nações ou estados. O governo pode ser de uma nação, pode ser de um estado, pode ser de um município. Tá? Se você estender mais isso, você vai ver que a política ela vai estar presente até em outras esferas, porque tudo tem a ver com o governo. Você governa a sua casa, então existe uma certa política, podemos dizer assim, por extensão. Você exerce política na sua casa, sim, porque você governa a sua casa. Então você exerce política. Né? Então a gente pode ir do macro ao micro com essa definição. Então, a política seria a ciência da organização, da administração de nações, estados, para o fim do interesse coletivo. Aí é que está a grande chave. O objetivo da política é o interesse coletivo. Tá? As políticas públicas, ou seja, as ações, programas e decisões de governo. Isso é a política. A política é essa arte de governar para o bem público, para o coletivo. Para Aristóteles, o Estado era mais importante do que o cidadão e a política seria mais importante do que a moral, embora as duas trabalhassem juntas, como eu disse, mas pelo motivo de que o interesse coletivo deve ser superior ao interesse individual. Então, por isso que a política era superior. Por isso que o Estado era superior para Aristóteles. Porque para ele, o Estado, ele detém e ele administra o que é público, o que é coletivo, o interesse coletivo. E o interesse coletivo deveria estar sempre acima do interesse individual. Certo? Então, nós podemos hoje entender a política como a arte de governar, resumindo, colocando um conceito bem resumido, para a gente trabalhar com ele, como a arte de governar para o interesse coletivo. Isso é política, isso é a definição original de política, esse é o conceito original de política, certo? Só que aí o autor, ele vai nos colocar aqui e vai falar sobre a diferença entre justamente a política e a politicagem, que é fundamental para o nosso tema hoje, para a nossa aula. A diferença entre a política e a politicagem. Tá?
Como é que a gente pode definir politicagem? Já a gente sabe o que é política. É só você inverter o conceito e você vai entender o que é politicagem. Né? O que é politicagem? Esse conceito, invertendo o conceito, você vai entender. A politicagem é justamente a colocação dos os interesses individuais, em detrimento do interesse coletivo. Então, a politicagem é o tipo de relação em que existem a troca, o famoso toma lá da cá, o autor também cita essa expressão, o toma lá da cá, né? Essa famosa expressão, ela é a definição em essência do que é a politicagem. A politicagem é um sistema de trocas onde o interesse coletivo é colocado em segundo plano e o interesse individual ele é alçado a um nível de importância maior. Isso é a politicagem. Então, a politicagem seria uma deformação, né? Seria uma degeneração da política. Então, eu passo a usar os recursos públicos, os bens públicos, para atender os meus interesses particulares ou o interesse de pessoas próximas a mim. Pessoas que estão nas minhas relações íntimas, ou familiares, ou de amizade, né? Ou os meus aliados, como se costuma muito usar na politicagem, os meus aliados, né? Os meus aliados. Então, importante entre o que é a política e a politicagem. E falando sobre politicagem, aí eu vou colocar aqui um ponto importante que vai começar a ajudar a responder aquela nossa pergunta inicial sobre aquela pergunta que diz: fé e política se misturam, né? Então, a gente vai começar a colocar algumas coisas aqui que nos ajudam a refletir e responder essa questão, certo? Deixa eu dar aqui uma condição levantada no tema da revista. Deixa eu dar no texto da revista. A politicagem ela se manifesta em todas as áreas das relações humanas. Inclusive, e isso é muito importante para nós, cristãos, inclusive na igreja. A politicagem pode se estabelecer na igreja. Então, ela poderia se estabelecer e se apresentar de duas formas. Eu vou colocar a primeira forma, que tem mais a ver com o que está sendo levantado na revista, e vou colocar uma segunda forma, que é uma observação que eu faço, certo? Então, a primeira forma. Qual é a primeira forma da politicagem se manifestar na igreja? É quando líderes, os ministros, eles se aliam a outros líderes políticos, influenciadores políticos, certo? E eles negociam, por exemplo, a troca de votos ou a sua influência sobre a igreja, correto? Eles negociam isso ou em troca de bens materiais para a igreja, um veículo novo, um aparelho de som novo para a igreja, uma pintura, uma reforma na igreja, exemplos, né? Negociam por isso ou negociam por vantagens pessoais. Um cargo para um parente seu, para ele mesmo, né, para a esposa. Então, esse é um tipo de politicagem que aparece dentro da igreja e que isso não deve ser tolerado. A nossa reflexão ética leva a rejeitar isso, a combater isso. Então, por isso que é muito importante falar sobre esse tema politicagem dentro da igreja. Porque ele existe. Ele existe. Então, aqui há um ponto importante para a gente refletir. A politicagem é quando um líder religioso, um influenciador da sua comunidade, ele se alia a um outro líder político para angariar votos. É o chamado, vergonhosamente, de curral eleitoral, que se fazia muito no Nordeste brasileiro, ainda se faz, mas antigamente com muito mais intensidade, quando você tinha cidades inteiras, comunidades inteiras, populações, comunidades de fazendas, por exemplo, e de vilarejos que eram dominados pelo famoso coronel da região,
né? Então era a chamada política de cabresto, o voto de cabresto, ou o voto de curral eleitoral, porque nasceu muito na região rural. Então usou a expressão curral eleitoral, comparando as pessoas a gado, tocados como gado, né? Então, isso ainda existe? Sim, ainda existe. Ainda existe. E ele está só no meio rural? Não, ele se expandiu. Então, nós estamos falando aqui dessa politicagem que precisa ser combatida. Quando se diz isso, veja bem, não está se dizendo que uma igreja não possa receber uma doação de quem quer que seja. Uma doação de um terreno, uma doação de um equipamento. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, e o que o autor também coloca dessa mesma maneira, é que quando você recebe alguma coisa para a igreja, e isso está condicionado à sua influência naquela igreja para angariar votos para candidato A ou candidato B, você está cometendo um ilícito. Você está cometendo, além de ser um crime, né, eleitoral, além de ser um crime eleitoral, você está cometendo um pecado diante de Deus, um grave pecado, tentando usar a igreja do Senhor como curral eleitoral. É um grave pecado para quem faz isso, né? Então, os fins não podem justificar os meios, né? Citando aqui o velho Maquiavel, embora a gente diga que Maquiavel ele não disse necessariamente nesse sentido, mas pode ser aplicado. O sentido dele é mais amplo na obra dele. Mas tudo bem, pode ser aplicado aqui. Os fins não podem justificar os meios, tá? Os fins não podem justificar os meios. Não é porque é um benefício para a igreja que eu posso aceitar esse benefício de qualquer maneira, não é? Assim como, por exemplo, não se pode aceitar, em minha opinião, uma oferta que você sabe que tem origem ilícita. Você sabe que aquele dinheiro é ilícito. Então você não pode aceitar aquela oferta sabendo que aquele dinheiro é ilícito, não é? Então o problema é que você não pode jamais negociar a troca. Não pode barganhar. Então, aceitar uma doação é uma coisa. Aceitar uma doação condicionada a algo que você precisa fazer utilizando a igreja é outra coisa. Então, esse é um ponto importante da politicagem dentro da igreja. Existem também, agora eu vou colocar aqui, um outro tipo de politicagem que ocorre dentro da igreja, e que esse talvez seja menos perceptível, mas precisa ser combatido principalmente com quem atua no ministério. Quem é obreiro, por exemplo, quem é obreira ou atua no ministério. Que tipo de politicagem é essa? Às vezes, essa politicagem ela ocorre na disputa de cargos eclesiásticos. Aí eu já estou falando de uma politicagem restrita, né, ao ambiente eclesiástico. Então, através da disputa de cargos, negocia-se afeições, por exemplo, afetos, negocia-se amizades, às vezes até algum benefício de alguma maneira, mesmo que não seja um benefício material, né? Mas pode ser um benefício relacional, tá? Um cargo de destaque, por exemplo, uma promessa de um cargo de destaque, a promessa até de uma consagração. Então eu estou falando de um meio de troca aqui diferente, que mexe com vaidades, mexe com orgulhos, né? E essa politicagem, ela existe dentro dos cargos eclesiásticos? Sim. Infelizmente existe essa troca, né? Essa troca, às vezes até influência em votações, né? Você, por exemplo, você organizar um grupo para numa votação de conselho você chegar a uma decisão que você quer individualmente. Então você influencia o seu grupo, você manipula o seu grupo para levar um maior grupo possível para aquela reunião e fazer uma votação. Isso é, sim, uma espécie de politicagem, né? E existe, né? A gente precisa fazer nossas críticas interiores também. Precisamos fazer nossas críticas interiores. Então, isso existe? Existe, infelizmente. E é politicagem? É politicagem, tá certo? Então, a gente precisa combater isso. É necessário combater isso, tá? E combater isso passa pela reflexão. É a reflexão que nos leva a isso. Eu queria aqui abrir um espaço e perguntar, a partir dessa introdução que nós demos aqui, estabelecendo a diferença entre política e politicagem, alguém gostaria de fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta nesse ponto aqui da introdução? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta?
Geraldo, quantos Oi. irmãos nós temos hoje? Uns 5, 6? Você já contou aí mais ou menos? Aqui sim, já da parte da nossa introdução, sim. Amém. Irmãos, paz e graça, bom dia. Esse tema, Geraldo, eu acho que ele é, além de relevante, ele é urgente, ele é preciso, até porque hoje, dentro, né, da política hoje que nós estamos trabalhando aqui, a gente parece que vive num mundo paralelo, porque assim, a ideia de política é essa, né? Mas quando a gente vem para o mundo real, a gente vê uma aplicação da não política, né? Porque, como você colocou a politicagem como vantagem, o que mais a gente vê hoje, pelo menos eu não estou falando só a nível da política partidária, né, que governa o país, eu estou falando em todas as nossas relações. Porque tudo que você faz para levar vantagem própria, ou seja, quando você quer tirar vantagem, né, dentro dessa perspectiva do relacionamento, você está fazendo politicagem, né? E isso contraria os princípios que você acabou de colocar aí, né? O princípio da autoridade constituída, e essa autoridade constituída para o bem, né? Como o apóstolo Paulo coloca, né? Ela é constituída para o bem, de modo que quem quer viver fazendo o mal contraria esse princípio. Outra coisa é uma autoridade constituída por Deus, então é uma autoridade que também está debaixo de autoridade, né? Então, quando a gente contraria esses princípios, a gente fere essa base, né, que seria o bem-estar social ou o serviço para os outros, ou essa questão da política pública propriamente dita, né? Então, contraria o princípio da diaconia, né, porque esse texto também ele fala relativo ao serviço que nós fazemos ao outro, e essa é a consciência que nós temos que ter. Tudo que nós fazemos, dentro da deontologia, né, da ética cristã, que é cumprir com o que Deus ordenou, com o que Deus estabeleceu. Então, quando a gente não serve ao outro, a gente também está fazendo politicagem, né? Porque a gente está pensando apenas em si mesmo. Então, assim, é um tema interessante, é um tema, pelo menos dentro da ética, que eu gosto muito, e gosto de analisá-la a partir dessa ótica do reino, né? Porque é comum, dentro da política partidária, a gente se partidarizar, a gente se dividir. Mas quando a gente vem para a política propriamente dita, ela pensa no bem de todos, né? E não do bem de uma parte. Tá? Então, é isso. Por enquanto, é isso aí. Depois a gente conversa mais alguma coisa. Ok. Então, só para a gente entrar nesse ponto aí, 2.1, e fechando essa questão da introdução, eu queria acrescentar o seguinte: a razão de muitas pessoas hoje, tá, terem uma rejeição à política, rejeitarem a política, e eu entendo essa razão, é justamente porque a politicagem passou a exercer o papel que deveria ser da política. Perfeito. E aqui é uma coisa muito séria. Por quê? É uma coisa muito séria. Porque no momento em que pessoas vão tomando a politicagem como algo comum, como algo que está estabelecido aí, e é isso mesmo, né? Dizer que política é isso, quando se diz que política é isso, você está abrindo mão da sua capacidade de contestar, sua capacidade de exigir mudanças. E aí você diz, política é isso mesmo, por isso que eu não me meto em política, por isso que eu detesto política, e é isso mesmo que está aí, eu não quero contato com isso. Veja só, essa não pode ser a nossa postura, né, como cristão, que é o que está relacionado com esse tópico 2.1, cidadania, um dever cristão. Porque aí nós temos que lembrar que política fala de cidadania, está relacionada à cidadania. Outra coisa, irmãos, deixa eu dar uma afirmação aqui para vocês. Política é tudo. Política é tudo. Né? Não existe essa coisa de dizer assim, a política não me afeta, a política não me diz respeito. Não existe, não há como. É igual a filosofia. Todo mundo vive a filosofia. Você tem que refletir sobre a sua própria vida. Então,
política é tudo. Se eu digo que política não tem a ver comigo, no dia que estoura um cano de saneamento na minha rua, né? E que aquilo traz transtorno para minha casa e para todos os vizinhos, para minha família, aquilo ali é resultado de uma má gestão pública. Né? Meses que passam ali na frente da sua casa sem consertar aquele buraco, isso é resultado de má gestão pública. E má gestão pública é política. Então, de uma maneira ou de outra, tudo é política. Tudo afeta, tudo que é vida em sociedade é política. Então, eu posso dizer que isso não me afeta, mas vai afetar. Porque as leis são instituídas a partir de relações políticas, as obras públicas vêm a partir de relações políticas. Então, não existe um ser para ser apolítico, ele teria que ser um cara isolado numa ilha. Um cara que vivesse numa ilha sem contato nenhum com a sociedade, com a civilização. Aí ele poderia dizer, eu sou um ser legitimamente apolítico. Né? Eu sou um ser apolítico porque eu não dependo da política para nada e não tenho nenhuma relação, a política não tem nenhuma relação sobre mim. Aí ele poderia dizer. Mas como a grande maioria de nós são pessoas que vivem em cidades, então sinto muito. A política, mesmo gostando ou não do tema, ela influencia a minha vida e não tenho como fugir dela. Agora, é como eu estava colocando antes, a grande questão é que as pessoas odeiam a política porque elas conhecem uma caricatura da política chamada politicagem, que foi o que a gente colocou aqui. Cabe ao cristão lutar para mudar essa realidade. Nós precisamos mudar essa realidade. Então, veja, Jesus, ele nos coloca em uma posição, ele nos leva a uma posição como cristãos de influenciadores do mundo através do evangelho. Então, como é que eu posso ser influenciador do mundo se eu tenho temas que eu não me meto? Né? Se eu tenho temas que eu não tenho posição, que eu não tenho opinião. Ok? Então, veja, o autor ele diz aqui que os princípios dos direitos humanos são, em sua maioria, olha que interessante, são, em sua maioria, produtos de uma visão cristã de mundo. Uma visão cristã de mundo. Então, significa que se preocupar com o estabelecimento da verdadeira política é um ato cristão. Porque se você luta pela verdadeira política, você está lutando também pelas comunidades mais carentes. Quando você se preocupa em estabelecer um governante que tenha uma visão humanista, você está se preocupando com o próximo. É como o Ronildo colocou. É como o exercício da boa política, é uma forma de diaconia. É uma forma de diaconia. Então, eu não posso me dizer, como cristão, indiferente à política. Não posso. Eu até entendo que você tenha, ou eu tenha, aversões a certas colocações da politicagem. Né? Ou essa caricatura que está aí no lugar da política. Então, até entendo, mas o cristão não pode abrir mão disso, ele não pode baixar a guarda, ele não pode entregar o mundo a isso. Ele não pode. Ele precisa lutar pela boa política, pela verdadeira política e enfrentar a politicagem. É dever do cristão falar sobre esses temas e se posicionar sobre esses temas. Então, é dever como cristão, é dever como igreja, nós como igreja também, né? Precisamos, nós fazemos política pública como igreja. Nós fazemos política pública sem precisar de um mandato, sem precisar de um partido. A igreja, nas suas ações sociais, por exemplo, ela faz política pública. Na assistência aos carentes, ela faz política pública. Quando ela exerce compaixão e misericórdia, ela faz política pública. Quando ela organiza ações, né? Quando ela organiza ações sociais, quando ela organiza cursos, instrução, educação para a população. Então, isso tudo, quando ela abre esses serviços para a população, ela está exercendo a boa política, ações públicas da boa política. Correto? Então, a política social é um dever da igreja, isso não depende de mandato, isso não depende de vinculação com o político A ou B, não é? Isso não depende de vinculação com partidos, tá certo?
Ok. Então, vamos aqui para outro tópico aqui. Já falou sobre o dever da igreja, acabei de falar sobre política social, um dever da igreja. Tá? É dever do cristão, dever da igreja, e o estadismo cristão, um chamado divino. Tá? O autor, ele vai colocar aqui que existe uma espécie de ministério, ele vai defender que existe uma espécie de ministério, ou seja, pessoas que são chamadas para cargos públicos, certo? Pessoas que são chamadas para cargos públicos, como se fosse uma espécie de ministério, colocado aqui um chamado de Deus para isso, tá? Eu entendo que, sim, existem algumas pessoas que podem vir a ter uma atuação política e ter pretensões políticas desde muito cedo. Mas eu acho que isso é mais fruto de uma formação de diaconia, no sentido de uma formação para o serviço e um preparo a partir daí para exercer um cargo público, do que necessariamente um chamado específico, tá? Então, eu vou discordar um pouco aqui sobre esse chamado e vou pensar nisso mais como um desenvolvimento de uma diaconia, tá? Um desenvolvimento de uma diaconia. É claro que você citando exemplos como Daniel, Esther, Esdras, né, Neemias, são pessoas que foram utilizadas por Deus para ter uma atuação pública, para exercer um cargo de liderança, né, para exercerem o poder público. Sim, eu até concordo que sim. Mas eu acredito que isso foi consequência de um chamado anterior, que era um chamado para ser profeta de Deus, servo de Deus. Né? E eles, então, aproveitaram oportunidades colocadas por Deus para isso, tá? Para exercerem esse mandato. De qualquer forma, seja encarando como uma espécie de ministério, uma chamada específica para uma espécie de ministério que seria exercer um cargo público, ou seja encarando como consequência de um preparo para isso a partir de uma formação de servo, né? Um chamado de servo, e aí esse chamado de servo levou a pessoa àquela circunstância para exercer aquele cargo público, seja qual for a visão que seja colocada aqui, e eu acho que é respeitável as duas, cabe as duas, seja qual for essa visão, eu entendo que o cristão, ele pode sim vir a exercer um cargo público, deve exercer cargo público, porém, isso deve ser resultado de um preparo, de uma preparação, de uma educação cristã que lhe dê uma base sólida para exercer isso. Né? Por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque, assim, um simples fato, irmãos, de alguém se declarar cristão, ou vamos usar nossa linguagem, né, local, crente, um simples fato de alguém se declarar crente não o habilita para exercer um cargo público. Daí um pouco a minha divergência em ver isso como uma chamada, ou como se fosse um ministério, ou pelo menos um ministério no sentido bíblico, como os outros ministérios bíblicos. Né? Eu vejo, a minha divergência vai mais ou menos por aí. Veja só, há uma diferença aqui para mim, uma diferença. O fato de uma pessoa ser crente não quer dizer que essa pessoa está habilitada para exercer um cargo público, certo? Então, por exemplo, quando se argumenta de dizer assim, crente vota em crente, depende, né? Crente vota em crente, depende por dois motivos. Dois motivos. Depende porque existem os aproveitadores charlatões que usam a máscara de crente, né, de cristão. Estou usando crente para a gente localizar aqui no nosso contexto. Existe isso, né, esses oportunistas, e também porque uma pessoa pode ser um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, um fiel verdadeiro, mas não estar preparado para exercer um cargo público. Irmãos, a administração pública é coisa séria. A administração pública não cabe amadorismo. Não basta ter boa vontade, não basta estar cheio de boas intenções. Não é suficiente estar cheio de boas intenções e ter boa vontade. Não é suficiente. É necessário que o cristão
tenha um preparo. Ele precisa estar preparado, ele precisa conhecer de administração pública, legislação pública, ele precisa conhecer disso. Ele precisa estar preparado nisso aí para exercer um cargo público. Então, não é simplesmente o fato de crente vota em crente, depende. Crente vota em crente preparado, né? Crente vota em crente preparado. Geraldo, Pessoa que tem história, pessoa que tem o que contribuir. Pode falar, Rodrigo. isso a gente está presenciando, pelo menos na política, né? Já que é uma área que nós estamos trabalhando aqui, eu estou falando da política partidária que governa o Brasil, porque na teoria todo mundo ali se declara crente, né? No sentido assim, eu creio em Deus, né? Eu acredito em Deus. Do presidente da República até a maior bancada hoje, que nós temos no Senado Federal e também de deputados federais, pelo menos a grande maioria, eles se candidataram a partir da bandeira cristã, né? Eu sou cristão, eu sou pró-família, eu sou pró-vida, eu sou pró-isso, eu sou pró-aquilo. Mas, a partir do momento em que assume o cargo público, aí a gente vê um monte de coisas acontecendo que é semelhante àquilo que se criticava anteriormente, não é? Então, não basta dizer que é crente ou cristão, né? Você tem que ter uma postura ética, né? Utilizando essa palavra, né? Que pense na política, já que ele está falando de política, na perspectiva do bem comum, né? Então, perceba que é mais do mesmo, né? Muitas vezes a gente acaba vendo que o cristão ou um governo cristão se comporta muitas vezes como um governo qualquer, né? Ou é aquela coisa do mais do mesmo, né? Então, é necessário que o cristão que entre na política, eu estou falando nessa política partidária ou pública, com a mente de Cristo. Porque se isso não for assim, vai ser mais do mesmo, né? Vai ser, e o pior é que quando é cristão, além de ser mais do mesmo, ainda traz a repercussão da difamação do evangelho, né? Porque quando alguém erra, a pessoa diz, fulano errou. Mas quando um cristão erra, a pessoa não diz, fulano errou. Eles, o crente, olha, e é crente, né? Olha, e diz que é cristão. Então, além dele errar, ele ainda traz uma mancha para o evangelho que depois, às vezes, é difícil até de corrigir. Não sei se os irmãos concordam com o que eu falei. E Jesus nos advertiu acerca dos escândalos, né? Paulo, em muitas oportunidades, Paulo falou sobre o escândalo. Paulo alertou sobre a questão da consciência cristã, né? Paulo falou sobre isso. Porque, Geraldo, só concluindo, Geraldo, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Sim. Quando um cristão exerce a política, eu estou falando de política partidária, corretamente, ele glorifica a Deus. As pessoas são abençoadas e Deus é glorificado. É aquilo que Jesus disse, né? Se a vossa luz iluminar de fato, as pessoas glorificaram a Deus. Se vocês que são salgar de fato, as pessoas glorificaram a Deus. Mas também se vocês forem insípidos, ou seja, se o sal não salga, se a luz não ilumina, ele vai ser pisado pelos homens, ou seja, vai ser humilhado, vai ser vituperado. E o nome de Jesus, que seria glorificado, no caso, se a luz iluminasse, se o sal salgasse, se a luz não ilumina e se o sal não salga, o nome do Senhor também, né, é vituperado e o nome do Senhor também é colocado, né, para vergonha alheia, né? Isso acontece também. Por daí a minha defesa de que, mais do que tratar como um chamado específico para um ministério, eu entendo que seria alguém que se prepara baseado na sua formação cristã, se prepara para exercer aquele cargo público, e aí tem a oportunidade, aí sim, talvez uma oportunidade dada por Deus mesmo, um mover de Deus para que aquela pessoa assuma aquela função, a exemplo dos textos bíblicos, dos personagens bíblicos citados, né? Como Daniel, como Neemias e como tantos outros. Né? Então, eu acredito assim, não especificamente um ministério como os outros ministérios, né, que a gente encontra nas descrições bíblicas, não especificamente uma chamada de Deus, né, mas para aquele, ou colocado como um ministério, uma espécie de ministério político entre os dons ministeriais, vamos dizer assim. Não como dom ministerial, mas eu vejo como alguém que se prepara e tem uma certa vocação, sim, claro, uma vocação natural para a coisa pública,
mas que se prepara e, com base numa formação cristã, ele recebe uma oportunidade e assim glorifica o nome de Deus. Porque isso é muito importante colocar. Entrar hoje no meio dominante da politicagem, né, em que a política é mínima e a politicagem é máxima, sem esse preparo, pode ser um desastre. É Pode mais, ser, e muitas vezes é um desastre. Muitas vezes é um desastre. Outra coisa importante desse ponto, que nós podemos colocar aqui, outra coisa importante nesse ponto, sobre a questão do cristão exercendo cargo público, é que é a pergunta que nós podemos fazer: um pastor, ele deve exercer cargo político? Isso é uma pergunta também que a gente pode exercer. O pastor deve exercer cargo político, né? Será que um pastor deve exercer cargo político? Bom, para a gente responder essa questão, se um pastor deve exercer cargo político, um pastor é um cidadão como qualquer outra pessoa, né? Então, em tese, um pastor tem direito a exercer um cargo público como qualquer outra pessoa. Ele tem direito de ser eleito, né? De votar e de ser votado. Então, veja só, irmão, só queria interromper um pouquinho. Tem alguém com esqueceu o microfone ligado? eu Tem tô. Pronto. Certo. Então, veja só. Ok, valeu. Então, veja só. O cristão, ele pode exercer cargo político. O pastor é um cristão, é um cidadão, pode exercer cargo político? Pode. Pode exercer. Agora, aqui tem uma implicação. Qual é a implicação? A implicação é que o chamado pastoral exige tempo, exige dedicação, exige um esforço. Então, me parece algo contraditório ou me parece algo difícil de se implementar você exercer sua atividade pastoral e, ao mesmo tempo, exercer um cargo público. Me parece incompatível. Incompatível. Em que sentido incompatível? No sentido de administração do tempo. Porque o ministério pastoral exige tempo, né? Então, me parece algo difícil e algo complicado. Tá? Isso pode levar a uma estafa, isso pode levar a um esgotamento mental e a pessoa pode acabar nem fazendo uma coisa da forma correta nem outra, ou seja, não exercendo bem nenhum papel e nem outro, ou exercer um em detrimento do outro. Então, me parece que ser pastor e, ao mesmo tempo, exercer um cargo público é algo que pode se tornar incompatível e pode se tornar prejudicial. Eu não diria que isso seria impossível ou proibido, ou isso seria, de alguma forma, algo inaceitável, né? Não tolerável. Mas acredito que exercer um ministério pastoral é algo que exige muito, muito tempo, muita dedicação, e não me parece que dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não me parece. Me parece algo bastante complicado e uma fonte de esgotamento. Uma fonte de esgotamento. Né? Alguém, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, eu vou só pedir aos irmãos que se não forem comentar alguma coisa sobre isso nesse momento, desliguem, por favor, o microfone, tá certo? A não ser que queira fazer algum comentário no momento, desligue o microfone, tá? Se não for fazer esse comentário. Ok. Então vamos lá. Vamos para esse ponto aqui. Vamos avançar. A postura do ministro, né? E a política. A postura do ministro e a política. Qual é o exemplo de Jesus para a gente? Qual é o exemplo de Jesus? Bom, na época de Jesus, nós tínhamos aqui algumas correntes que tinham alguma influência política, alguns grupos que tinham alguma influência política. Eu não diria necessariamente grupos políticos, porque eles não exerciam só isso, eles eram principalmente grupos religiosos, mas existiam sim alguma influência política. Você tinha os fariseus, religiosos, zelosos da lei, nacionalistas, né? Mas eram nacionalistas, zelosos da lei
e que conviviam com o Império Romano. Não é que eles aceitassem o Império Romano, eles conviviam com o Império Romano. Lembre-se que aqui valia a chamada Pax Romana, né? A política romana de estabelecer, conquistar territórios, mas permitir a religião e alguns costumes da cultura, desde que não influenciassem no governo de Roma. Então, aquilo que não influenciava ou não entrava em confronto com o governo romano era tolerado. Isso é uma maneira de você manter os povos conquistados apaziguados. Né? A Pax Romana, na verdade, tinha uma estratégia de dominação pelo mínimo esforço. Eles aprenderam isso com os gregos, com os macedônios, especificamente, Alexandre o Grande, né? O macedônio. Eles aprenderam isso, os romanos aprenderam isso com Alexandre o Grande. Então, veja só, os fariseus toleravam, né, os romanos. Você tinha os saduceus, que aí estes tinham uma acomodação maior com o domínio romano, se relacionavam melhor com o domínio romano, estavam mais acomodados, tá? Não eram tão nacionalistas assim, certo? Você tinha os herodianos, e aí esses herodianos eram completamente colaboradores do regime romano, eles eram colaboradores, burocratas, administradores, né? Muitos eram publicanos, cobravam impostos, chegaram até alguns governantes, mesmo que fantoche, né? Herodes é um exemplo de um rei judeu, e daí também a expressão herodianos, aqueles partidários a Herodes, né? Herodes é exemplo de um rei judeu fantoche, um rei judeu que governa a Judéia e tem Roma por trás no comando, né? Eles tinham essa política também, muitas vezes estabelecer um rei judeu para dar a falsa sensação de que existe uma nacionalidade ainda. É como se eles dissessem assim: vocês ainda têm um rei, né? Vocês têm ainda uma autonomia, vocês não são povos escravos, né? Vocês têm uma autonomia, vocês têm um rei. Tá? Roma fazia isso como estratégia também. Aquele rei era um rei fantoche. Ele fazia o que Roma determinava, mas era uma maneira de estabelecer, entre aspas, a Pax Romana, né, que era uma jogada de esperteza romana, a malandragem romana. Mas funcionava, né? Funcionava. Então, os herodianos ligados a Herodes, burocratas, pessoas que viviam, né, por consequência dos bens do palácio, da riqueza do palácio, né? Mais ou menos trazendo para os dias de hoje, é aquele monte de gente ligada a Brasília, né? Um monte de gente ligada a Brasília, pendurada ali nos gabinetes, nos excessos de cargos dos gabinetes, nos cargos comissionados de Brasília. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos essa turma aí. Tá? Então, os colaboradores de Roma, esses herodianos. Você tinha ainda, tá, os zelotes, esses eram os revolucionários. Esses eram que não aceitavam, esses nacionalistas extremos, né? Não aceitavam o domínio romano, viviam de vez em quando promovendo as suas guerrilhas, emboscando os soldados romanos, né? Fazendo as suas guerrilhas. Eles eram remanescentes da revolta dos Macabeus lá no passado, né? Judas Macabeus, ainda revolucionários, remanescentes das primeiras revoluções. Então, você tinha essa turma aí dos revolucionários. E você tinha também a turma dos essênios, que eram místicos religiosos, né? Uma espécie de monge daquela época, viviam reclusos, viviam nos desertos, né? Nos seus redutos e não tinham nenhuma influência ou não tinham quase que nenhuma ligação com essa sociedade da época, com o mundo externo. Eram as pessoas que viviam isolados, né? Os isolacionistas. Então, esses essênios não tinham realmente qualquer relação com a política, tá? Tinha qualquer relação. Enquanto os outros, sim, tinham suas relações. A grande questão aqui é que Jesus, ele passa por todos esses grupos, né? Jesus está se locomovendo por todos esses grupos. E o interessante é que Jesus, ele trata a cada pessoa, a cada grupo desse, dentro da sua importância, mas também faz as suas críticas. Então, Jesus é isento quanto a esses grupos. Ele é isento, né? Ele passa por todos esses grupos e ele não faz nenhuma opção por eles. Ele não compra a ideologia de nenhum desses grupos, mas ele aponta a verdade. Para cada grupo deles, ele aponta
a verdade necessária, o que eles precisariam enxergar para cada grupo deles. Né? Então, por exemplo, quando ele lida com os fariseus, ele não se impressiona com o puritanismo dos fariseus, com o seu excesso de rigor, mas mostra aos fariseus a falta de amor. Eles eram extremamente nacionalistas, mas não amavam. Né? Não existia o amor de Deus neles. Amavam as leis, mas não amavam as pessoas. Se importava com as leis, com o rigor externo, com o cumprimento de simbologias, de rituais, mas não se preocupava com a vida humana, com o valor da vida humana. Para eles, mais importante era o sábado do que curar um homem no sábado. Não é? Então, Jesus faz essa colocação. Jesus ele não se impressiona com isso e ele aponta o caminho para isso. Tá? Ele foi firme e independente perante os herodianos, denunciando os abusos, denunciando ali a corrupção no meio herodiano, né? Denunciando a Brasília da época. Né? Denunciando a Brasília da época. Se Jesus estivesse nos nossos dias, ele denunciaria a Brasília de hoje. Tá? Então, Jesus ele foi para cada grupo desses, ele mostrou. Para os essênios, ele mostrou que era necessário se relacionar com as pessoas, que você só alcançaria as pessoas se relacionando com elas e não se isolando. Né? Para os essênios ele mostrou isso. Tá? Para os saduceus ele falou sobre vida eterna, falou sobre a justiça do reino de Deus, como são as coisas no reino de Deus, diferente, fez a diferença entre as coisas do reino de Deus e as coisas na terra, a distinção. Né? Para todos eles, Jesus mostrou isso. Aos zelotes, Jesus mostrou que o caminho não era do ódio. E aos zelotes, Jesus mostrou que, se ele quisesse, ele poderia dizer que os seus exércitos celestiais batalhassem por ele. Mas Jesus mostrou a todos os zelotes, claro que ele não falou especificamente isso para um zelote, né? Ele não falou especificamente para um zelote, mas ele falou para Pedro. Mas assim, Jesus mostrou com os seus ensinamentos que não era o caminho do ódio, não é? Que não era o caminho do ódio, que o Messias tinha vindo agora e esse Messias era o Cordeiro, Salvador do mundo. Haveria sim um segundo momento onde ele viria julgar o mundo, mas não era esse momento. Esse momento era o momento da entrega, do sacrifício. Então Jesus, para cada grupo, Jesus mostrou o caminho. Para cada grupo, Jesus fez críticas e também apontou as verdades e disse aonde eles estavam certos. Jesus, em alguns momentos, para os fariseus, disse assim: eu não estou condenando vocês por isso. Não estou dizendo que vocês devem deixar de fazer isso. Jesus disse muitas vezes. Né? Mas vocês se esquecem do essencial. Então, para cada grupo, Jesus teve essa postura. Acredito que seja essa postura que nós temos que termos. Essa postura. Uma postura isenta, onde o reino de Deus seja o nosso norte. Os princípios cristãos sejam a coisa mais importante para nós. Se nós tivermos essa postura isenta, então nós não vamos agir por paixão ideológica, nós não vamos agir por partidarismo, nós não vamos nos posicionar por conveniência, não é? Por barganha. Todas essas coisas serão suplantadas se a minha postura e a sua for a postura de Cristo. Qual é a postura de Cristo? Os valores do reino são maiores. Os valores do reino ditam as regras. Os valores do reino devem prevalecer e prevalecerá sempre, porque Deus conduzirá a história para isso. Então, os valores do reino prevalecem. Então, se nós tivermos essa postura, seremos pessoas isentas. Então, quando alguém de um partido A ou de um partido B, vamos dar um exemplo? Quando alguém de um partido A ou de um partido B faz uma proposta que beneficia uma comunidade, eu, se sou cristão e sou do partido YZ, eu vou apoiar aquela proposta, eu vou votar naquela proposta, independente daquela proposta ter sido colocada por um partido contrário ao meu, ou um partido adversário. Está entendendo um exemplo prático? Quando um cristão ele coloca o valor do reino acima do seu partido, da sua posição ideológica, é quando ele diz assim: isso é bom para a comunidade, essa proposta é boa para o próximo, vai ajudar pessoas carentes, vai favorecer pessoas carentes. Quando você coloca esse pensamento, você está usando o pensamento de Cristo, os valores do reino acima de tudo. E aí você toma a sua decisão baseada nisso. Isso é um exemplo.
um exemplo Geraldo, de como se coloca o valor do reino acima. Oi, me dê uma licencinha aí. pois não. Isso a gente se posicionando, a questão de uma coisa boa, né? De uma proposta boa que você está falando, né? Perfeito. Né? Mas quando a gente enxerga as coisas erradas, a gente se posiciona ou não? Porque aí onde eu acho que aí é onde cria as diferenças, né? Quando você enxerga que um lado está fazendo uma coisa ruim, você se posiciona. E quando você se posiciona, você cria um atrito. Perfeito. Deu para entender Perfeito. o que eu falei, não? Deu para entender. Perfeito. E é ótimo você ter perguntado isso. É ótimo. Sabe por quê? Porque o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Quando Jesus precisou criticar, quando Jesus precisou repreender, ele o fez. Ele repreendeu, ele se posicionou, ele criticou, ele se colocou contrário. Então, o cristão, da mesma maneira. Da mesma maneira. Vamos dar um exemplo contrário aqui. Uma pessoa do meu partido, e vamos piorar as coisas. Um cara que é do meu partido e também é crente, vamos, né, apimentar, que também é crente, faz uma proposta que vai prejudicar grande parte da população. Ou até uma proposta injusta. Então, uma proposta injusta. A minha posição como cristão é deixar de lado o meu vínculo religioso, vamos usar essa expressão, o meu vínculo religioso com aquele irmão e o meu vínculo partidário e me posicionar contra aquilo. Por que contra? Porque eu tenho valores do reino de Deus e esses valores, princípios cristãos, estão acima da minha ligação religiosa e da minha ligação partidária. Então, Sim, foi ótimo sim. você ter perguntado isso, porque da mesma maneira como você se posiciona a favor por causa do reino de Deus, você também pode se posicionar contra o teu irmão, por exemplo. Eu tive que. Contra o teu irmão, porque ele está fazendo uma proposta que está em desalinho com as minhas convicções cristãs. Então, é importantíssimo isso que você colocou, porque eu devo me posicionar tanto a favor como contra, sempre que necessário. Foi assim que Jesus fez. Dessa forma, Jesus fez. Ok? Geraldo, outra Oi, colocação que eu faço oi. em cima da que o Neto colocou Sim, é que o cristão, você falou de isenção, só que isenção não é comodismo, né? O cristão ele é isento quanto à política no sentido de que ele não toma partido. O partido dele é o reino de Deus, mas ele não é acomodado, né? Jesus, ele não partidarizava, né, as relações, mas ele denunciava o erro, ele apontava o acerto, ele elogiava a boa ação, mas ele também criticava muito a postura que ele considerava, já que a gente está falando politicamente aqui, né, antipolítica no sentido de que prejudicava o direito do pobre, da viúva, do necessitado e etc. Né? Então, por várias vezes, Jesus se dirige às autoridades com termos pejorativos, como raça de víboras, né? Sepulcros caiados, como hipócrita, né? Então, assim, isso para provar que Jesus ele não era partidário, em termos políticos falando, né? Em termos de isenção, ele não era acomodado, né? Em relação ao que estava percebendo, as percepções que ele tinha, a vivência que ele tinha, e que corrobora com o que o Neto colocou. Então, a gente não pode, diante das injustiças, seja ela do partido A, B, C ou D, ficar calado, né? Porém, também a gente não pode partidarizar a nossa fé. O reino de Deus é maior do que o reino do homem. O reino de Deus, os princípios do reino de Deus são muito mais elevados do que os princípios de qualquer estrutura partidária. Então, nessa perspectiva, como filhos do reino, a gente não se associa a partir do A, B, C ou D, mas a gente está politicamente falando, né, militando em favor do reino de Deus. Onde há injustiça, que a gente eleve justiça, onde há falta de amor, que a gente leve amor, onde há falta de fé, que a gente leve fé, onde há falta de ação diaconal, que a gente chegue com essa diaconia, onde há desespero, né, a gente leve esperança, onde há erro, que a gente leve, né, aponte o acerto. A igreja, ela não pode ter uma postura apolítica, né? Ela é política.
ela só não é partidária, ela está aqui para fazer a vontade de Deus e para estabelecer o reino de Deus. Então, nessa perspectiva, ela diz sim quando está certo e diz não quando está errado. Né? Jordão, Oi, Gracinha, pode falar. paz para todos. Estava Paz, lembrando aqui também, sabe, daquelas situações de crente que vota, não só porque vota em crente, mas coisas que vão votar em projetos que vai favorecer a igreja. E esquece dos outros. Aí eu lembrando aí porque você estava comentando de algo de votar em algo que não vai favorecer a todo mundo, né? Que muitas vezes eu tenho ouvido sobre isso, entendeu? Oh, Gracinha, a gente tem que ver quem vai defender nossos ideais. Fiquei pensando, meu Deus, mas não deve pensar somente porque vai ser muito bom para a igreja, não, porque é muito bom para a igreja. Mas e para as outras pessoas, vai ser bom também? E essa pergunta sempre nos persegue, porque as pessoas dizem assim, não, nós devemos votar nos crentes, porque os crentes, votar e defender nos crentes, porque os crentes lá vão defender a igreja. E eu fico pensando que quem defende a igreja é o Senhor. se depender dos crentes, né, Gracinha, para defender a igreja, a gente está ferrado, né? É, é exatamente isso, assim, a questão é, a política é algo que diz respeito à coletividade, né? Como a gente trabalhou lá no início, coletividade. A partir do momento que eu começo, mesmo que com boas intenções, eu começo a reduzir isso ao meu grupo, passou a ser politicagem, não é mais política. Mesmo que não esteja envolvendo corrupção, mas não, já diminuiu a política, já diminuiu. Outra coisa que dentro dessa temática levantada por Gracinha, outra coisa que me incomoda muito hoje, me espanta, é essa coisa que está muito corrente hoje, de dizer assim, agora é a nossa vez de governar em relação à igreja. Já ouviu isso aí? Agora é a nossa vez, irmão, de governar. Agora é o povo de Deus no governo. Vem cá. Quem é que disse que a igreja foi chamada para ser Roma? Quem é que disse que a igreja foi chamada para governar? De A onde é que igreja já foi Roma, né, Geraldo? E olha no que deu, na Idade Pois é, Média. e deu no que deu. A igreja já foi Roma e deu no que deu. Quem é que disse que isso é a vontade de Deus? Quem é que disse isso? A igreja, deixa eu lhe dizer, uma coisa para a gente mesmo, que é para a gente, sabe, para isso ecoar na gente mesmo. A igreja foi chamada para carregar o estandarte do evangelho, não foi chamada para usufruir disso, comer o melhor dessa terra, né? Governar essa terra, tá? Até porque esse mundo já tem o seu tempo contado para renovação. Esse mundo passará por uma transformação drástica e já tem seu tempo contado. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para seguir o caminho de Cristo. Qual foi o caminho de Cristo? A abnegação, foi chamada, é o caminho da renúncia e é o caminho do sacrifício, do autossacrifício. Então a igreja não foi chamada para ser Roma, a igreja foi chamada para sofrer, a igreja foi chamada para carregar as marcas do evangelho, para dar a sua vida pelo evangelho, e não para se aliar com Roma, e não para essa conversa de que agora é nossa vez de governar. Que história é essa? De onde é que tiraram isso? Pelo amor de Deus, onde é que esse povo está tirando isso? Né? Que a igreja foi chamada, agora é nossa vez de ser Roma. Que conversa é essa? Então, nós fomos chamados para ser esse sal da terra, chamado para ser essa luz do mundo, sabe? Esse ponto de equilíbrio no meio de uma sociedade tão polarizada, tão dividida. Nós fomos chamados para ser esse ponto de equilíbrio, para trazer às pessoas a razão do evangelho, a luz do evangelho, e não para governar. A igreja não foi chamada para governar. Tá? Então, a grande questão, isso é muito importante, porque retoma o que a gente disse antes. Um Jordão, cristão da política pode ser colocado por Deus estrategicamente? Claro que pode ser uma oportunidade dada por Deus, mas ele precisa ser uma pessoa preparada para isso. E não uma Jordão, pessoa que entra lá, para defender interesses egoísticos, minoritários. Ele está lá Jordão, para governar para todo mundo, não é? Ele está lá para governar para todo mundo, ele está lá para atuar para todos, ele é governante de todos. O grande desastre no Brasil é você ter governante de minorias, governantes de Jordão, grupos, entendeu? Geraldo, Sim. se a
estivesse vivendo a série Divergente, nós somos da facção da abnegação. Na série Divergente, nós somos da abnegação. Abençoa tudo, abençoa todos e não tem direito a nada. Abençoa todos e não tem direito a nada. Geraldo, e mais um ponto. A gente é discípulo de Jesus, né? Então, Jesus, certa feita, na sua tentação no deserto, né? Ele foi apresentado pelo diabo a todos os reinos do mundo e a glória dele. Já pensou, né? Que tentação. Você ser um governante mundial, né? Essa é a tentação do anticristo, né? O anticristo, ele vai ser essa figura, pelo menos dentro do contexto escatológico cristão, que terá, pelo menos até onde a gente consegue fazer leitura, o domínio de grande parte das nações do mundo. Essa coisa do governante mundial. Então, assim, a gente pode, e eu concordo com você, tem pessoas que muitas vezes são levantadas por Deus para fins estratégicos e específicos, quando o autor da revista cita Daniel e outros aqui, mas você percebe que Deus usou estrategicamente cada uma dessas pessoas, primeiro, né, para denunciar ou para anunciar a vontade de Deus dentro daquela nação e também para proteger o seu povo naquela conjuntura específica, né? Você vê que quando Deus levanta José, ele não levanta José apenas para ser o governante do Egito. Ele levanta José também para preservar a semente de Jacó, né? Então, a ideia toda é, quando Deus estabelece alguém para uma atividade de governo, ou seja, para uma atividade pública, ele tem propósitos específicos, né? Isso não é necessariamente um ministério, mas é, às vezes, um propósito específico que o próprio Deus tem. Mas a nossa postura tem que ser a postura de Cristo, né? Cristo rejeitou esse tipo de governo para se voltar para o reino de Deus, né? O reino de Deus é uma proposta que é mais macro, né? E viver nessa luta política, ela é muito micro em relação a tudo aquilo que Deus quer estabelecer nessa terra, né? Perfeito. Então, veja, qual seria a postura, como está aí na tela, esse tópico, né? Qual seria a postura do ministro de Deus e a política? O ministro, o obreiro que está à frente de um rebanho, né? O pastor de uma igreja. Um pastor, ele não deve dizer a você em quem você deve votar. Não é esse o papel dele. Mas o papel do ministro, enquanto influenciador, enquanto liderança estabelecida por Deus, né? Liderança religiosa estabelecida por Deus, ele deve ensinar aos seus liderados, ele deve ensinar a sua igreja, a igreja a qual ele está administrando por permissão de Deus, ele deve ensinar a sua igreja como votar. E aí passa por todas essas questões que nós estamos colocando aqui. Por isso que o tema é tão importante, né? Ele deve ensinar as pessoas a como votar. Não é só porque a pessoa leva o nome de crente que vai receber o voto. Ela é preparada, ela tem um histórico que garante uma mínima condição para exercer um cargo público, não é? Qual é a ficha dela, né? Qual é a ficha? A ficha dela é limpa. Inclusive, é tão interessante esse negócio de lei da ficha limpa, que no Brasil parece até piada, né? Uma lei para isso, para estabelecer o que é óbvio, né? Ou então candidatos que se apresentam como, olha, eu sou ficha limpa, como se isso fosse um requisito, não fosse um requisito, isso fosse um plus, né? Como se isso fosse uma vantagem, isso fosse, sabe, algo excepcional do caráter dele. Ora, meu amigo, ficha limpa é requisito básico, né? Então você deve ensinar as pessoas na sua igreja a entenderem que o cargo público é coisa muito séria, e que aquela pessoa precisa ter condições éticas de assumir aquele cargo público, precisa ter preparo e formação para aquele cargo público. É isso que o ministro deve ensinar à sua igreja como votar. Em continuação, vamos pegar aqui a postura agora da igreja diante das autoridades constituídas, né? E aí o autor vai nos falar sobre Calvino, que
Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, essa é uma obra dele, a principal obra de Calvino, né? Principal obra de Calvino. Ele vai estabelecer, vai falar alguma coisa, tá aí João Calvino, 1509, 1564, grande reformador, né? João Calvino, grande reformador, é aí uma espécie de grande pensador das igrejas históricas, né? Grande pensador das igrejas históricas. Calvino aí, reformador. E ele vai, esse teólogo, ele vai, quando ele fala sobre política, no seu livro das Institutas da Religião Cristã, ele vai alertar para o fato de que, apesar de que Romano nos orienta a sermos submissos às autoridades, isso tem limitações. Existe limitação para a obediência às autoridades. É isso que Calvino vai colocar. Existe. E qual é a limitação? Qual é a limitação? Jesus, quando ele, lá no capítulo 12 de Marcos, verso 17, Jesus disse essa expressão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram nele. Quando Jesus colocou isso, ele colocou em resposta, né, ao que tinham lhe questionado, se era lícito, se era uma coisa certa pagar o tributo a Roma. E Jesus usou o seguinte raciocínio: Roma está dominando Israel por permissão de Deus, por propósito de Deus. Se os tributos devem ser utilizados para manter a estrutura e a organização social, então dê a César o que é de César, ou seja, dê a César o que Deus permitiu que ele administrasse, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, com essa resposta, Jesus não entrou nem na armadilha que poderia lhe colocar contra o Império Romano e nem na armadilha de colocar como colaborador do Império Romano. Jesus, mais uma vez, foi central na questão. Ele foi equilibrado na questão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, esse é um reino temporal, então dê a temporalidade dele. O reino de Deus é eterno, né? Trabalhe pela eternidade do reino de Deus. Jesus estava fazendo essa distinção clara. Agora, existem sim exceções para a nossa submissão às autoridades? Existem exceções? Sim, existem exceções. Eu vou lhe dizer quando é exceção. A exceção é quando os valores do reino são feridos. É quando se tenta deturpar os valores preciosos do evangelho. Então, muitas vezes, cristãos foram perseguidos na história da humanidade porque as autoridades tentaram impor a eles aquilo que não era correto, nem do ponto de vista dos valores cristãos, da ética cristã, e nem do ponto de vista da fé cristã, da religião cristã, né, da adoração a Deus, por exemplo, exclusiva a Deus, por exemplo. Então, muitos cristãos foram perseguidos e resistiram às autoridades quando tiveram que ser confrontados em relação à sua fé e seus princípios de ética. Ou seja, entre a autoridade e a minha fé e os meus princípios cristãos, eu fico com os meus princípios cristãos e a minha fé. E resisto à autoridade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Pedro, né? Quando os sacerdotes, fariseus, as autoridades religiosas disseram assim, olha, nós vamos soltar vocês, mas a partir de hoje, vocês estão proibidos de falar no nome de Cristo. Estão proibidos de falar no nome de Cristo. Então, veja, embora aqueles homens respeitassem, como judeus que eram de origem, respeitassem aquelas autoridades permitidas por Deus, no caso, autoridades religiosas da época, permitidas por Deus, embora eles respeitassem, qual foi a resposta de Pedro? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, é mais importante cumprir o propósito de Deus do que necessariamente a vontade humana. Essa é a resposta. Então, esse é o momento certo de resistir às autoridades. Qual é o momento certo de resistir às autoridades que nós estamos vendo aí na tela? No momento em que estas se opõem aos valores do reino de Deus, nossos valores cristãos, éticos e a nossa fé. Então, esse é o momento de se resistir a essas autoridades. Essa é a exceção, não é? Para a gente concluir, nós podemos dizer, e aqui a igreja, ela tem alguns papéis em relação à autoridade, por exemplo, interceder.
É legítimo, irmãos, orar pelas autoridades constituídas? Sim, é legítimo. Ah, mas não são pessoas boas, não são homens, mas é legítimo orar para que Deus possa, de alguma maneira, influenciar naquele governo e as coisas sejam melhoradas, né? Isso não isenta de fazermos críticas na hora necessária, como Jesus fez. Mas a Bíblia ensina a orar, né? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos do 1 ao 4, sobre orar pelas autoridades, né? Orar pelas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 4. Se submeter às autoridades, ou seja, obedecer às autoridades. Obedecer às autoridades naquilo que é legítimo. Por exemplo, nos tempos que nós vivemos hoje, né? Quando uma autoridade sanitária, ela diz, olha, fica em casa, se você puder, fique em casa, não fique circulando, tenha cuidado, use isto, use aquilo, não é? Se proteja. Quando você obedece, você está obedecendo a Deus. Por quê? Porque você está obedecendo a uma autoridade constituída por Deus naquilo que é bom, naquilo que é importante, não é? Naquilo que é importante. Então, o cristão é o primeiro a seguir a lei e seguir a ordem quando essa lei e essa ordem é em benefício do coletivo. Quando essa lei, essa ordem é em benefício do coletivo, o cristão deve ser o primeiro a dar exemplo. Não é? Agora, como a igreja se comporta, como o povo de Deus se comporta, o cristão diante da perseguição. Diante da perseguição é como a igreja fez até hoje. Como a igreja tem que resistir e a passar a ser perseguida por causa das suas convicções, ela espera em Deus, ela se entrega em Deus. E quando necessário, ela entrega a própria vida em testemunho a todas as pessoas, a toda a sociedade. Né? Quantos homens e mulheres de Deus entregaram a sua vida, morreram por resistirem às autoridades no que diz respeito a não abrir mão dos seus princípios cristãos. Morreram defendendo os seus princípios cristãos. Morreram defendendo a sua fé cristã. Então, se necessário for, é como eu disse antes, a igreja foi chamada, se necessário for, para morrer pelo evangelho, para morrer pelos valores do evangelho, pelo reino, como testemunho. O verdadeiro significado do mártir, né, da testemunha, que testemunha, inclusive, com a sua própria vida, tá? No nosso ponto de afirmação, nós temos que, aí finalizando, nós temos que o evangelho tem implicações em todas as áreas do universo, ou seja, o evangelho tem implicações, inclusive e principalmente na política, que é justamente a arte da convivência, a arte do diálogo, do consenso e da convivência. Então, o evangelho tem implicações importantes nisso. Aqui nós estamos encerrando os 2 últimos minutos aí, só para alguma consideração que alguns irmãos queiram fazer ou alguma pergunta. Vamos deixar esses 2 minutos aí para finalizar. Se os irmãos tiverem alguma observação ainda para finalizar, nós vamos estar encerrando. Somente desejar feliz Geraldo Jordão. Dizer que você é uma pessoa muito especial para todos nós e que há muitos anos eu venho aprendendo muito com você. Que Deus continue te abençoando grandiosamente, poderosamente, realizando os teus sonhos e fazendo com que tu todos os dias possa ser grato ao Senhor por cada instante da tua vida. Você é uma bênção para nós. Amém, obrigado. Vou pedir para Gracinha aproveitar e orar agradecendo conosco. Amém. Nós te louvamos, Senhor, por cada minuto que estamos na tua presença, por cada instante, meu Senhor, de aprendizado, meu Pai. Te louvamos pela vida dos nossos professores, pela vida dos nossos irmãos que se reúnem em torno da tua palavra, meu Senhor, para conhecermos um pouco mais de ti. Nos abençoa durante esse dia, ser conosco, meu Senhor, ser com a nossa nação, com as nossas autoridades, meu Senhor da glória. Tem misericórdia do nosso país, do nosso povo, meu Senhor. Ouve a nossa súplica, atende a nossa petição, meu Senhor. Ó Deus querido, em forma especial, eu quero te pedir, meu Senhor, por todas aquelas famílias que estão enlutadas ou que estão atravessando, meu Senhor, um momento
frente a essa pandemia, meu Senhor, com parentes internados, entubados. Meu Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Chega, ó Deus amado, com providência na nossa nação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.